seja muito bem-vindo ao PG Espaço Esperança. Que bom que você está aqui para juntos darmos a quinta lição do primeiro Deus da série Vida Plena, Princípios Divinos para uma Vida Saudável. Hoje iremos falar sobre um assunto muito importante que é a nossa saúde espiritual. É o tema do nosso quinto dia. E nosso texto principal está em Mateus capítulo 6, verso 33. E antes de lermos esse verso, convido você para buscar no nosso Deus em oração. Querido amado Deus, muito obrigado, Senhor. Mais uma vez te agradecendo pelo privilégio que temos de todos os dias poder estudar a Tua Palavra, todo dia nos aproximar mais de Ti. Que nós tenhamos o hábito de todos os dias te buscar e ter uma comunhão contigo através da oração e do estudo da Tua Palavra. Que o Seu Santo Espírito transforme-nos cada dia na semelhança da pessoa de Cristo Jesus. Essas bênçãos nós pedimos te agradecendo na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Deus seja louvado. Muito obrigado por estar conosco nesse quinto dia de estudo da série aqui, Vida Plena. O texto diz o seguinte, Mateus capítulo 6, verso 33, diz o seguinte: Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Devemos sempre, primeiro, Deus. Colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, esse é o que devemos fazer todos os dias. Aqui mais dizendo que quando pensamos em comunhão diária ininterruptamente com Deus, geralmente pensamos na pessoa de Daniel, que tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia. Comentando sobre esse hábito, o escritor J.H. afirmou: as janelas abertas não era tanto para deixar sair as orações de Daniel, mas para deixar entrar o Deus de Jerusalém. Então Daniel orava 3 vezes ao dia, com a janela da sua casa aberta, voltada para Jerusalém. Isso aqui, Daniel era o sal e a luz do Criador no mundo secular em que se movia, né? Então, ali onde ele habitava, ali em Babilônia, Daniel era o sal e a luz, era uma luz de Deus ali para o meio daquele povo, para que ele fosse uma testemunha viva de que existe um Deus que o ama e queria salvar a todos. A sua salinidade era preservada e a sua lâmpada mantida acesa pelo seu contato diário com a sua fonte, o próprio Deus. A luz que brilhava por aquela janela dava à sua vida o poder de brilhar no mundo escuro. Então ele se alimentava da fonte que era Deus, ele buscava Deus todos os dias da sua vida, e por isso que Daniel era um homem forte, um homem poderoso nas palavras. Quando Daniel foi jogado, por exemplo, na cova dos leões, os leões não lhe fizeram nenhum mal, porque Deus estava com ele. Aqui nós temos o primeiro tópico, é o perigo do cristianismo ocasional e da rotina. Não é seguro ser cristão ocasional. Tem pessoas que só vão na igreja, ali em semana de oração, evangelismo, só em momentos especiais, né? Em retiro, acampal, campuri, aventuri, só em uma festividade é que aparece. Isso é muito perigoso. Diz aqui, cumpre-nos ser semelhante a Cristo em nossas ações a todo tempo. Em todo tempo devemos ser cristãos, em todo tempo devemos levar a bandeira do príncipe Emanuel. Então, pela graça, estamos seguros para o tempo da eternidade. Se formos cristãos todos os dias, em todo o tempo, estaremos seguros para o tempo da eternidade. O conhecimento experimental do poder da graça, recebido em tempo de prova, é de maior valor que o ouro e a prata. Então, ter uma experiência diária com Deus é muito mais valioso do que o ouro e a prata. Ele confirma a fé. Ele confirma a fé dos que confia e crê. A certeza de que Jesus é um auxílio bem presente comunica-lhe uma ousadia que o habilita a confiar nas palavras de Deus. Nele, confiando com inabalável fé, sob a mais probante circunstância. Ou seja, não importa a circunstância,
a pessoa vai se manter firme, confiando na pessoa de Cristo Jesus. Então, que possamos manter-nos firmes nessa caminhada cristã rumo ao céu. Esse é o motivo pelo qual tantos são abandonados a si mesmos em lugares de tentações e não terem o Senhor constantemente diante dos olhos, né? Quanto permitimos que a nossa comunhão com Deus seja quebrada, ficamos sem defesa. Quando nós buscamos a Deus todos os dias em oração, quando estudamos a palavra de Deus todos os dias, nós estamos clamando, pedindo a proteção de Deus sobre a nossa vida. Uma vez que fazemos isso, somos protegidos. Deixar de fazer isso é deixarmos a proteção de Deus, é rejeitarmos a proteção de Deus na nossa vida e ficamos vulneráveis às armadilhas do inimigo. Diz aqui, todos os bons objetivos e boas intenções que tenhamos não nos tornarão aptos a resistir ao mal. Você pode ter boas intenções, você pode ser uma pessoa boa, pode ter toda a experiência que for. Sem a proteção de Deus, estamos perdidos. Disse Jesus, sem mim nada podeis fazer. Então, precisamos estar ligados à videira, que é Jesus. Devemos ser homens e mulheres de quê? De oração. Você e eu. Devemos ser homens e mulheres de oração que buscam Deus continuamente. Todos os dias, em todo lugar. As nossas petições, as nossas petições não devem ser débeis, ocasionais, né, de vez em quando, aqui e acolá, nem apressada, mas fervorosa, perseverante e constante. Tem pessoas que vai orar já umas palavras já decoradas, né? Uma oração que já faz todo dia, parece mais uma reza do que uma oração, e aí faz rapidinho ali, só uma informalidade, de qualquer jeito, e não é assim. Né? Para orar, não é necessário que estejamos sempre prostrados de joelho. Cultivemos o hábito de falar com o Salvador quando a sós, quando estamos caminhando, quando ocupados com nossos afazeres diários. Seja trabalhando, seja numa hora de lazer, mas em todo o tempo, andando de moto, andando de carro, devemos sempre estar falando com Deus, sabe? Em todo momento, um pensamento ligado a Cristo. Isso é orar sem cessar. Isso é que o nosso coração se eleve continuamente em silêncio, pedindo auxílio, luz, força e conhecimento. Que nosso coração se eleve continuamente em silêncio, pedindo o quê? Pedindo auxílio, luz, força e conhecimento. Porque somente assim seremos vitoriosos. Que cada respiração seja uma oração. Que a sua respiração seja uma oração. Que todos os dias possamos buscar Cristo em nosso viver, em nossa casa, aonde quer que estejamos. Que tenhamos uma vida de oração, assim como Jesus. Quando você estuda a vida de Jesus, você descobre que Jesus era um homem de oração. Jesus passava a noite inteira em oração. Jesus retirava-se para o lugar deserto, ainda de madrugada se levantava para a fim de orar. Quando o Pai escolheu o discípulo, ele passou a noite em oração. Então Jesus tinha uma vida de oração. Então Jesus é o nosso maior exemplo quando se trata de oração. E aqui o nosso segundo tópico diz a importância do momento diário de comunhão. Todos quantos se acham sob as instruções de Deus precisa da hora tranquila para a comunhão com o próprio coração e com a natureza e com Deus. Precisamos de um horário tranquilo em que podemos nos concentrar no estudo da palavra de Deus, que possamos meditar através da natureza, onde podemos sentir a presença de Deus ao nosso lado. É um momento de comunhão, um momento de consagração, um momento onde a gente recebe a unção do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. É um momento que Deus nos prepara para o dia que está à nossa frente,
Por isso que o texto começa, a gente devemos buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, colocar Deus primeiro. Quando a gente faz isso, o nosso dia é melhor, a nossa vida é melhor. Só neles se deve revelar, nesses momentos de oração, nele se deve revelar uma vida que não esteja em harmonia com o mundo, seus costumes e prática. É necessário que tenhamos a experiência pessoal em obter o conhecimento da vontade de Deus. Devemos individualmente ouvi-lo falar ao coração. Quando todas as outras vozes silenciar, em quietude, esperamos diante dele, diante de Deus. Nós vamos aprender a ouvir a voz de Deus no nosso coração. Eu gostei muito dessa frase, está no livro Ciência do Bom Ver, página 28. Tá no final, todo esse texto está lá, mas essa última parte aqui eu gostei muito. O silêncio da alma torna mais distinta a voz de Deus. Precisamos silenciar a nossa alma. Precisamos silenciar para poder ouvir Deus falar. Ontem a gente aprendeu que devemos lançar sobre Deus todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Então, se nós lançamos todas as nossas ansiedades, todas as nossas preocupações diante de Deus, sabe o que vai acontecer? A gente vai estar mais tranquilo, a gente vai ficar sossegado, e a gente vai ouvir melhor a voz de Deus falando no nosso coração. Diz, fale ao povo de maneira a incutir ânimo. Devemos interceder por ele, a Deus, em oração. Muitos dos que têm sido vencidos pela tentação são humilhados por seus fracassos e sentem-se em vão buscar aproximar-se de Deus. Mas esses pensamentos é sugestão do inimigo. O inimigo, quando alguém cai, diz, você não tem mais jeito, não adianta você buscar Deus, não. Deus não vai te ouvir, Ele não vai te perdoar. É isso que o inimigo tenta colocar na nossa cabeça. Por isso, muitas das vezes, eu não sei se você é adventista, ou se você já foi adventista e hoje está fora da igreja. Mas você sabe que é muito mais difícil voltar para a igreja. Não é fácil. Porque essas coisas o inimigo coloca na cabeça. Que você não é mais digno de ir lá, de estar na casa de Deus. E você sempre será bem-vinda na casa de Deus. Deus te ama muito. E Ele quer você ao lado dele. Quando pecaram e sente-se que não pode orar, devemos dizer-lhe que é então o momento de orar. Se você sente que não deve mais orar, esse é o exato momento que você deve orar. Quando você pensa que Deus não vai te ouvir, é aí que você tem que orar. Talvez estejam envergonhados e profundamente humilhados ao confessar-os, porém, os seus pecados. Presta atenção no que acontece. Aquele que é fiel e justo os perdoará, purificando de toda injustiça. Então, quando nós confessamos os nossos pecados a Deus, Deus nos perdoa, Jesus nos purifica de toda injustiça. Por quê? Porque Ele já pagou o preço. Ele já pagou um alto preço por mim e por você. Então, cabe a cada um de nós buscar sermos justificados por Cristo todos os dias. Diz aqui, coisa alguma é aparentemente mais desamparada e na realidade mais invencível do que a alma que sente não ser nada, mas confia inteiramente nos méritos do Salvador. Não devemos confiar nos nossos méritos, mas confiar nos méritos do nosso Salvador Jesus Cristo. Foi Ele que morreu por nós na cruz do Calvário. Então todos os méritos, todo o dom, tudo é dele. E Ele nos concede. A justiça que era dele, Ele passa para nós. Nós somos justificados diante de Deus pela fé. Isso aqui, pela oração, pelo estudo da sua palavra, pela fé em sua constante presença, a mais fraca das criaturas humanas pode viver um contato com Cristo vivo. Entendeu? Através da oração, através do estudo da palavra,
e através pela fé em sua constante presença, a mais fraca das criaturas humanas pode viver um contato com Cristo vivo. Quer você viver, ter um contato com Cristo vivo, precisamos nos colocar de joelho diante de Deus, estudar a sua palavra e buscar aprender dele todos os dias. E aqui, e ele, quem é ele? Cristo, assegurar com a mão que nunca solta, que nunca a soltará. Quando você vai a ele, em oração, estuda a palavra, confiando nele, ele vai segurar a sua mão e nunca mais ele vai soltar. A menos que você queira. Se você quiser se afastar dele, ele não vai te obrigar a ficar perto dele. Porque ele respeita o livre-arbítrio. Mas tudo que ele quer é que você esteja ao lado dele todos os dias. E quando, diz aqui, quando examinamos a palavra de Deus, anjos estão ao nosso lado. Já pensou quando você está estudando a palavra de Deus? Os anjos de Deus estão ao seu lado, fazendo incidir brilhante raio de luz sobre as suas páginas sagradas. A Bíblia, a palavra de Deus, é iluminada pelos anjos. Quando você estuda a palavra de Deus, já pensou? Que coisa maravilhosa! Temos a presença dos anjos ao estudarmos a palavra de Deus. O próprio Jesus, o Espírito Santo de Deus, se faz presente. As Escrituras falam ao ser humano como tendo capacidade de escolher entre o certo e o errado. Fala em advertência, repreensão, súplica e encorajamento. A mente tem que ser exercitada na solene verdade da palavra de Deus e do contrário se enfraquecerá. A palavra de Deus, ela é o alimento para a nossa mente. Se eu quero ter uma mente mais positiva, uma mente mais voltada para o sagrado, eu preciso estudar a palavra de Deus todos os dias da minha vida, sabe? E quanto mais eu estudo, mais eu vou aprender, mais eu vou me apaixonar por Jesus. Uma vez que eu não estudo, eu vou enfraquecendo espiritualmente. Eu vou deixando de gostar das coisas de Deus, de gostar da sua palavra. Nosso último ponto, a importância da adoração pública e particular. Tem você buscado a Deus publicamente? Tem você fazido o culto, a sua devoção pessoal todos os dias? Tem você estudado a sua lição da escola sabatina? Isso é um erro grave negligenciar a adoração pública de Deus. O privilégio do culto divino não deve ser considerado leviamente. Devemos ir para a igreja no sábado, pela manhã, assistir a escola sabatina e participar do culto divino. Não deve ser negligenciado. Embora há pessoas que não podem ir para a igreja. Diz, aqueles que cuidam de doentes encontram-se de muitas vezes impossibilidade de desfrutar esses privilégios, mas deve ser cuidadoso e não deixar de frequentar sem razão aplausível a casa de oração. Às vezes pessoas não vão para a igreja, às vezes deixam para ir para a igreja só porque não está com vontade. Não é assim. Devemos fazer sacrifício vivo e mesmo às vezes contra a nossa vontade. Aquele dia que você não quer ir para a igreja, é exatamente naquele dia que Deus quer falar ao seu coração. E o inimigo vai fazer de tudo para você não ir. Porque ele sabe qual será a mensagem que será explanada ali. Sabe, ir para as coisas de Deus é uma luta, é um grande conflito. A gente vai ver isso na próxima semana, na lição da escola sabatina. Sobre o grande conflito. Então não é fácil. Mas devemos fazer o quê? Buscar Cristo em oração. E Ele vai nos conduzir da melhor forma possível. Continuando aqui. A parte para aplicação para a vida, para a nossa vida hoje. Temos que viver aqui na terra. Mas podemos preencher a nossa mente com perspectiva, os princípios e comportamento de alguém que está vivendo para a cidade que tem fundamento,
do qual Deus é o arquiteto e consumidor e construtor. Existe uma música de algum tempo atrás diz que com os pés na terra, mas os olhos no céu, eu vou. Não que possamos viver assim, com os pés aqui nessa terra, mas com os olhos voltados para o céu, porque é para lá que nós estamos indo. Nós nunca devemos esquecer para onde nós estamos indo. Só, no entanto, não adianta querer defender os valores cristãos sem ter um contato diário com Deus que estabeleceu. Não adianta você querer defender as coisas de Deus se você não estuda a palavra de Deus. Não adianta você querer defender as coisas de Deus se você não tem um relacionamento com Ele. Você vai desistir. Isso Deus não quer. Devemos ter um contato direto com Ele todo dia. Isso é a falta dessa relação diária com a Bíblia e a oração que nos leva a substituir valores e princípios bíblicos por ideologia e teorias humanas. Quando a gente não estuda a palavra de Deus, quando a gente não busca Deus em oração e estuda a sua palavra, a gente começa a acreditar coisas que não é da vontade de Deus. Então que possamos buscar Deus em oração, que possamos estudar a palavra dele, que possamos ter uma saúde espiritual. Eu ouvi muito quando criança as pessoas fulano tem uma saúde de ferro, quando a pessoa não adoece. Que eu desejo mesmo para você, que você tenha uma saúde de ferro, uma saúde espiritual de ferro, né? Inabalável, forte, firme, na presença de Cristo Jesus. Gostaria de ler aqui o último, aqui na parte de pedidos pessoais. Ore para que Deus lhe mostre a necessidade de buscá-lo por meio da comunhão pessoal todos os dias. Que os momentos públicos de adoração e a participação ativa na igreja, na missão, também seja considerado de vital importância em seu relacionamento com Ele. Que você busque esse Deus todos os dias em oração e estudo sua palavra. Que você consagre a sua vida, a sua família a esse Deus. Que você busque cumprir a missão a qual Deus tem deixado para mim e para você. E você sempre poderá contar com o PG Espaço Esperança. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe. Vamos juntos crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Amanhã, a partir das 5 horas da manhã, estudaremos sobre a saúde familiar. E antes de encerrarmos, gostaríamos de fazermos uma oração nesse momento. Querido e amado Deus, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Pedimos, Senhor, o seu Santo Espírito sobre as nossas vidas, a vida de cada pessoa que nos acompanhou até aqui nesse canal do YouTube. Que o Senhor restaure a vida deles, restaure as nossas vidas também aqui. Que o Senhor nos dê cada dia mais a compreensão da importância de estudar a tua palavra, da importância de te buscar em oração. Que possamos aprender da pessoa de Cristo Jesus e ter uma vida semelhante a de Jesus, uma vida com mais saúde integral, saúde espiritual, que a cada dia possamos andar nos teus caminhos e nunca desistir. Que o Senhor nos sustente todos os dias nessa caminhada. Essas bênçãos nós pedimos e te agradecemos, na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Então, muito obrigado, meu irmão, muito obrigado, meu amigo, por nos acompanhar. Que Deus te abençoe, não só hoje, mas todos os dias da sua vida. A gente aguarda você amanhã. Então, tchau, até amanhã.